Vamos lá. Boa noite. Boa noite, Sara, Mário Vitor, Joaquim. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Breno. Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado por atender o nosso convite aqui, o 247, para tentarmos assim explicar o alcance, né, desse ataque terrorista. E eu peço licença a vocês, passando a palavra a você, mas perguntando se você concorda com uma colocação que foi feita hoje pelo Lejane Mirra, que ele diz que este ataque ele é comparável ao 11 de setembro, né? Olha, eu acho que a gente deve compreender, antes de mais nada, qual é a lógica do ataque, né? Acredito eu que seja a melhor maneira de entendermos o seu alcance, antes de fazermos quaisquer comparações. Esse ataque ele deve ser visto como parte de uma estratégia de regionalização do conflito. Israel tem interesses em regionalizar o conflito. Por que Israel tem esse interesse? Vejo aqui dois motivos fundamentais. O primeiro deles é que quanto mais regionalizado estiver o conflito, nos cálculos de Netanyahu, maior será o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia, em razão dos interesses geopolíticos que estão em jogo. Na medida em que se regionaliza o conflito, maior será a participação do Irã nesse processo, maior será o apoio da China e da Rússia ao Irã e, portanto, maior será o envolvimento dos Estados Unidos e da União Europeia no apoio a Israel nesse conflito regionalizado. Então, é um jogo que Netanyahu opera com essa intenção. E essa intenção se associa ao segundo motivo fundamental para entendermos esses ataques no Líbano. O regime sionista tem uma lógica expansionista. Isso está desde o seu nascedouro, ou seja, um objetivo tático, que é o controle de toda a Palestina histórica, de todo o território palestino dividido pela partilha de 1947, esse território que vai do Rio Jordão ao Mar Vermelho. Então, este é um objetivo tático, e um objetivo ampliado, que é Eretz Israel, que é o termo em hebraico para as terras de Israel. O que são as terras de Israel? As fronteiras sobre as quais teria existido, segundo a Bíblia, o Reino Unido de Israel e Judá, e o Reino Unido de Israel e Judá teria existido do rio Eufrates, lá no Iraque, até o rio Nilo, no Egito. Eretz Israel é uma região que compreenderia toda a Jordânia de hoje, todo o Líbano e mais pedaços da Síria, do Iraque, da Arábia Saudita e até mesmo do Egito. Essa é Eretz Israel. Seria o objetivo de longo prazo do sionismo. O objetivo de curto prazo, o controle da Palestina. O objetivo de longo prazo, a sua ampliação para aquilo que foram as terras bíblicas de Israel. Esse objetivo das terras bíblicas de Israel, ele é mais presente na sionista, particularmente nos seus setores religiosos. Os setores mais moderados do sionismo, que se organizaram antigamente, ainda hoje se organizam com muito menos força, no Partido Trabalhista, no Avodá, na área esquerda do trabalhismo, que foi o Mapam, depois o Meretz. Hoje o Meretz e os trabalhistas se fundiram numa única corrente chamada democratas. Nesse setor mais moderado do sionismo, esse objetivo bíblico é bem menos visível. Ou seja, eles não trabalham com esse objetivo com tanta avidez e transparência quanto a direita sionista. Mas, de alguma maneira, esse também é o objetivo desses setores. Esses setores preferem um outro conceito, que é Medianat Israel, ou seja, a Israel geopolítica criada em 1948 e o objetivo
se limitando, ao menos aonde os olhos alcançam, às fronteiras do que foi a Palestina histórica, a Palestina sob mandato colonial britânico. Então, essa lógica expansionista cavalga a regionalização do conflito. Depois de Gaza, como já disse o próprio Netanyahu hoje, depois de Gaza, o alvo do sionismo passa a ser o sul do Líbano. Né? Passa a ser o sul do Líbano. Veja, isso coloca a ação terrorista de Israel num contexto diferente do que o 11 de setembro. E aqui eu respondo diretamente a sua pergunta. Por quê? Porque o 11 de setembro ele não tinha objetivos de acumulação estratégica. O 11 de setembro foi uma operação que não pode ser analisada dentro de um contexto de acumulação estratégica. Foi uma operação avulsa, né? Uma provocação avulsa. O ataque terrorista no Líbano tem uma estratégia, e a gente tem que compreender essa estratégia, porque ela é muito mais perigosa do que o ataque em si. Se Israel não for detido, ele seguirá adiante com essa política expansionista. E a política expansionista em curso ela é muito mais letal aos direitos humanos, aos interesses dos povos, do que o que ocorreram nas últimas 48 horas no Líbano. Israel tem que ser detido, imediatamente detido, ou sua política expansionista terá curso. A situação de Israel, para concluir, ela não é também uma situação fácil. Por que ela não é uma situação fácil? Porque, no que diz respeito à opinião pública, a resistência palestina está ganhando a guerra. Israel vive um grau de isolamento brutal, ao mesmo tempo em que a causa palestina recebe uma onda de solidariedade que jamais existiu na sua história. Isso debilita Israel externamente, e Israel depende do apoio externo para sobreviver, inclusive para manter o seu esforço militar. Sem o apoio dos governos ocidentais, em particular dos Estados Unidos, Israel não chega na esquina. Israel só sobraria militar e economicamente. Portanto, esse giro da opinião pública mundial, somado à efetiva resistência palestina, Israel não consegue destruir o Hamas na faixa de Gaza. Israel terá enormes dificuldades em uma guerra contra o Hezbollah. Israel, para poder derrotar ou ter qualquer perspectiva de derrotar militarmente o Hamas e mais ainda o Hezbollah, Israel precisa de um maior envolvimento dos Estados Unidos e da União Europeia. E é nesse momento que a solidariedade à causa palestina ganha maior força. A ação diplomática e as medidas concretas para isolar Israel passam a ter uma importância transcendental para que o regime sionista seja detido. Bom, vou eu lá agora conversar com o Breno Altman, para meu grande prazer, apesar das dificuldades que nós estamos testemunhando na situação do Oriente Médio, em especial de Israel contra agora o Líbano, o Hezbollah, já além do que o que acontece na faixa de Gaza. Breno, antes de qualquer coisa, eu queria manifestar minha solidariedade a você no processo em que você foi injustamente condenado por acusações infundadas de Alexandre Schwartzman e do André Leist, da Stand With Us Brasil. Então, minha solidariedade e meu apoio nesse momento a essa injusta condenação, contra essa injusta condenação. A pergunta é a seguinte, Breno: você acha que a natureza desses atentados de Israel contra o que ele diz que é o Hezbollah, eu nem sei se é mesmo o Hezbollah ou se são atentados indiscriminados contra cidadãos libaneses, se você acha que a natureza específica desses atentados eleva e
escala ainda mais esse conflito no sentido de que ele gera ainda mais, essa natureza gera ainda mais antipatia em relação a Israel em relação àquela que já existe. Nós nem sabemos se esse conflito, se esses atentados terminam hoje, né? Nós nem sabemos o que mais teria o que dizem ser o Mossad na cartola. É toda uma névoa em torno dos fatos. Mas o fato é que mataram centenas de pessoas, ao que parece, e feriram mais de 3.000 e mataram uma criança, Fátima Abdullah, de 9 anos, nessas explosões, nesses atentados. Você acha que isso gera mais simpatia ou mais antipatia por Israel? E a parte imediatamente seguinte dessa pergunta tem relação com a eleição americana? Bom, vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, quero agradecer pela solidariedade. Mário, foi um dos vários processos aos quais eu respondo, né? Aliás, ontem eu tive que depor na Polícia Federal para mais um desses processos, mas faz parte vamos dizer, da resistência que todos nós temos que travar contra o lobby sionista. Agora, vamos ao assunto que interessa efetivamente. Eu vou aqui fazer uma comparação. Israel é o Pablo Marçal do Oriente Médio. Israel cava o pênalti, exatamente como o Pablo Marçal fez com o Datena. Israel quer provocar uma situação de reação do Hezbollah como do Irã. Israel torce por essa reação. Por que Israel torce por essa reação e por que Israel a provoca? Porque a reação do Irã, do Hezbollah, é o que justificaria, o que criaria uma situação de pressão sobre os Estados Unidos, em primeiro lugar, e sobre a OTAN, em segundo lugar, para uma maior intervenção, né, no Oriente Médio, em favor do Estado de Israel, contra os palestinos, contra os países árabes e contra os países árabes que eventualmente se aliam à causa palestina, que não são muitos, e com o Irã. É essa a operação de Israel, exatamente como fez Pablo Marçal no debate. Por que Pablo Marçal provocava o Datena? Ele queria que o Datena fizesse o que fez, para ele poder posar de vítima. Pablo Marçal tentava posar de vítima para tentar recuperar sua imagem junto aos setores da opinião pública, que passaram a considerá-lo rapidamente extremamente agressivo. Exatamente isso que Israel deseja. Provocar uma reação na qual possa posar de vítima e isso mobilize o lobby sionista para uma maior intervenção dos Estados Unidos na guerra do Oriente Médio, evidentemente em favor dos objetivos expansionistas do regime sionista. E evidentemente que isso é calculado para acontecer antes das eleições de novembro. Porque as eleições geram um constrangimento para as forças políticas dos Estados Unidos. Especialmente, geram um constrangimento para o Partido Democrata, que, com a Kamala Harris de candidata, recuperou sua competitividade. Como Kamala Harris se posicionar, e o governo Joe Biden, em relação à provocação israelense? Vão bater de frente? Obviamente que não, porque isso significaria uma mobilização fortíssima dentro dos Estados Unidos, do lobby sionista e de uma pleiade de aliados do lobby sionista que inclui o voto evangélico mais conservador nos Estados Unidos. A Kamala Harris não pode brigar com o lobby sionista, não tem condições nem vontade de brigar com o lobby sionista. Ela é uma agente do lobby sionista, tal e qual Donald Trump. Ela disputa esse voto evangélico conservador nos Estados Unidos, tentando impedir sua consolidação ao redor de Donald Trump. E, portanto, o governo Biden estaria ainda mais de mãos amarradas e obrigado ao apoio a Israel no caso de uma resposta do Irã e do Hezbollah. Então, ele é um jogo calculado. Ele não é um ex-abrupto, não é uma jogada
fora de propósito. Ela tem este objetivo. Israel provoca com esse objetivo. A situação do Irã e do Hezbollah, ela é complicada. Por que ela é complicada? Se reagir é o jogo de Israel, não reagir leva à desmoralização política. Cruzar os braços diante de Israel, ameaçar e não atacar, usando uma linguagem zoológica, latir e não morder, desgasta o governo iraniano, desgasta o Hezbollah, faz com que as massas muçulmanas gerem tensão com essas forças políticas dentro do Líbano, dentro do Irã, cria uma situação desfavorável para os propósitos do Irã. O Irã é a ponta de lança contra o Estado de Israel no Oriente Médio. O Irã aposta em unificar as massas muçulmanas numa estratégia antisionista. Se na hora da verdade o Irã piscar, ele perde força. Então, veja que a situação das forças antisionistas é delicada. É delicada. E esse é o jogo de Netanyahu. Veja, o regime sionista é muito experiente, possui uma tradição político-militar muito arraigada. Vive seu ocaso. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o regime sionista provavelmente não completará 100 anos, dado o grau de isolamento externo e a crise interna que está se estabelecendo dentro do próprio regime sionista. Porque esta extrema-direita sionista de índole brutalmente religiosa, ela vai criando uma tensão no consenso ideológico do sionismo. Ela vai criando um choque no interior do sionismo, cujos resultados são, por exemplo, as manifestações pelo cessar-fogo e pelo acordo de libertação dos prisioneiros, pela troca de prisioneiros entre o Estado de Israel e o Hamas. Essas tensões internas do regime sionista vão enfraquecendo, e já o estão enfraquecendo, como aconteceu com a África do Sul na época do Apartheid. Vocês são como eu, homens de cabelo branco, devem se lembrar de como foi o epílogo da África do Sul, com as distintas correntes do Apartheid guerreando entre si, porque o grau de isolamento era tão forte, as dificuldades de sustentação do regime do Apartheid eram tão complexas, que se rompe o consenso do Apartheid e essas correntes começam a se degladiar entre si até o regime perder completamente a força e ser obrigado a negociar sua extinção. Não é diferente o processo pelo qual enfrenta Israel. Claro, é mais complexo o processo israelense porque a África do Sul não tinha lobby dentro das grandes potências ocidentais e Israel tem um lobby poderosíssimo que opera em seu favor, não é? Mas é essa situação, nessa situação de ocaso, no qual o regime sionista, repito, vai se isolando internacionalmente e vai aprofundando suas contradições internamente, é nesse contexto que Netanyahu joga a ficha da guerra expansionista. Lembremos que a África do Sul também jogou a ficha da lógica expansionista e só foi detida quando sofre uma derrota militar importante em 1988, na famosa Batalha de Cuito-Canavale, quando as tropas cubanas quebraram a espinha dorsal da ofensiva sul-africana sobre a Namíbia. E ali o exército sul-africano se deu conta de que sua invencibilidade militar era um conto da carochinha. Então, Israel também joga essa ficha da guerra expansionista. O Líbano é a Namíbia israelense. O ataque contra o sul do Líbano, contra o Hezbollah, com o objetivo de anexar parte do Líbano, como no passado ocorreu com a Síria.
Israel anexou as colinas de Golã na Guerra de 6 Dias e nunca mais devolveu. Em 1981, anexou formalmente, de forma ilegal, as colinas de Golã. A Carta das Nações Unidas proíbe anexações por meio de guerras, né? Então, essa é a situação. O jogo de Israel é perigosíssimo. Netanyahu anda no fio da navalha. É um jogo de um regime em decadência, mas é um regime que tem cartas militares poderosas e conta com a sua habilidade em manter o rabo abanando o cachorro, né? Ou seja, com a capacidade do regime sionista de manter os Estados Unidos e a União Europeia aliados incondicionalmente aos seus propósitos por força do lobby sionista interno, que não acontece só nos Estados Unidos e na União Europeia. Por exemplo, o presidente Lula aqui no Brasil, ele é muito firme na denúncia, sempre foi muito firme na denúncia do genocídio do povo palestino praticado pelo Estado de Israel. O presidente Lula chegou, inclusive, a fazer a comparação mais realista e dura, que é aquela entre o governo Netanyahu e o nazismo. No entanto, o Brasil não toma medidas práticas contra o Estado de Israel. Não rompe relações diplomáticas e comerciais, não declara embargo militar. O Brasil continua a ser o 5º maior comprador de produtos militares israelenses. Recentemente, o Exército deu vitória à principal empresa israelense na licitação de 36 blindados do tipo obuseiro, e essa aquisição foi suspensa, mas está sendo negociada pelo ministro da Defesa um acordo de restabelecimento dessa transição, com essas armas sendo produzidas pela Elbit, que tem plantas no Brasil, que tem plantas industriais no Brasil. O Brasil é o 4º maior fornecedor de petróleo para Israel, não diretamente a Petrobras, mas o petróleo extraído no Brasil por empresas multinacionais é vendido ao Estado de Israel. O Brasil não toma medidas práticas tampouco. Um dos elementos que explica isso é o lobby sionista no Brasil, que possui aliados importantes, como alguns dos grupos evangélicos mais relevantes. Então, o receio do comportamento da opinião pública, o receio do comportamento dos meios de comunicação, o receio com o comportamento da bancada parlamentar, com o receio com a reação do parlamento, leva o governo Lula a ter um bom discurso em relação à questão palestina, mas não adotar nenhuma medida prática. Isso acontece no mundo inteiro. Esse lobby sionista, ele tem um papel muito relevante para Israel. Repito, a África do Sul não tinha um lobby sul-africano relevante. Portanto, a solidariedade internacional, a mobilização, o enfrentamento do lobby sionista é uma questão vital, que deve ser assumida pela esquerda brasileira. E vamos combinar que nesse tema, em outros também, mas aí é produto para outra entrevista. Nesse tema, a esquerda brasileira é meio desdentada e joga de guarda baixa. Muito bem. O Breno, Mário, queria só fazer uma pergunta. Você começou a responder agora no final, falando sobre o lobby israelense. É conhecido, poderosíssimo. E essa é uma diferença marcante entre o que ocorreu na África do Sul, entre Israel e o que ocorreu na África do Sul. Eu faço 2 perguntas. O que é preciso fazer para enfrentar esse lobby, que é poderosíssimo hoje numa potência como os Estados Unidos, você vê na eleição. E aí eu aproveito e pergunto para você, você também sofreu está sofrendo um assédio judicial pesadíssimo e também fruto desse lobby. Então, 2 perguntas que eu faço. Como enfrentar esse lobby? Segundo, se você, depois que Israel, dessa demonstração da violência de Israel, se você honestamente teme por você, pela tua integridade mesmo, em razão enfim, da violência com que Israel se movimenta hoje sem ser barrado por seu principal aliado, que são os Estados Unidos. Olha, Joaquim, o lobby sionista é forte, mas não é invencível. Ele pode ser derrotado. Eu tenho plena confiança nisso. E hoje a situação é muito melhor do que no passado. Repito, Israel nunca esteve tão isolado. E, portanto, o lobby sionista nunca teve com a credibilidade tão baixa. Isso é uma luta dura. É uma luta feroz, porque nós estamos falando de uma das grandes questões da história. Nós estamos falando
da grande questão moral e geopolítica dos nossos tempos. Portanto, é uma luta muito dura. E nessa luta, há sacrifícios, há sofrimento. E todo mundo que dessa luta participa tem que ter exata consciência disso. Se brasileiramente a gente entra nessa luta pensando que dá para resolver o problema com picanha e cerveja, estaríamos enganados. Essa é uma luta que exige a consciência do sacrifício. Portanto, não é relevante o que acontece com os indivíduos nessa história. Não tem nenhuma importância o que acontece comigo ou com quem quer que seja. Então, eu nem penso nesses termos sobre o que pode ou não pode acontecer, entendeu? Faz parte desse processo a reação do lobby sionista contra, especialmente, os judeus que ergam suas vozes contra o lobby sionista. Isso está acontecendo no mundo inteiro, São professores judeus que são demitidos quando apoiam a causa palestina, são vozes silenciadas, são processos judiciais abertos, são prisões efetuadas. Na Alemanha se voltou a prender judeus, Joaquim. Que judeus estão sendo presos na Alemanha? Aqueles que são antisionistas e que participam das manifestações contra o genocídio do povo palestino. Voltamos a ter judeus presos na Alemanha. Então, isso faz parte. Eu acho que a gente não deve... O nosso foco não pode estar nos sacrifícios ou nas agressões que as pessoas sofrem. Isso faz parte das lutas. Isso é uma coisa que rigorosamente não dá para fazer omelete e quebrar ovos. Quem inventar a fórmula vai ficar rico. A fórmula de fazer omelete sem quebrar ovos. E faz parte. Eu não sou um ingênuo, tenho total clareza das quais são as consequências, mas faz parte. Eu não me preocupo sobremaneira com isso. Não é algo que tire meu sono. Eu mais me divirto do que me preocupo com a reação do lobby sionista, porque isso revela suas entranhas. Quanto mais o lobby sionista age na ilegalidade, no autoritarismo, com processos judiciais, mais o lobby sionista se expõe como que é um integrante da família das doutrinas fascistas. Então, não acho que seja uma questão, digamos, que deva ser colocado acima do seu real tamanho. Faz parte dos riscos de quando a gente assume um determinado combate. Foi assim a vida inteira, né? Foi assim a vida inteira, de todos nós. Ô, Breno, Sara, a gente tem mais 4 minutos, não é isso? Tem sim, 4 minutos. Então, Breno, eu posso tentar mudar de assunto, te dar uma rasteira aqui? Não uma rasteira, mas eu queria te perguntar... Eu já lutei, eu estou velho, mas eu já lutei judô, não necessariamente eu vou cair rasteira. Quem fala nisso é que nunca... Quem fala que vai te dar uma rasteira só pode ser uma pessoa que nunca lutou judô como... Breno, é o seguinte, hoje veio a público a notícia de que o candidato da oposição na Venezuela, Edmundo González, reconheceu a justeza da reeleição do presidente Nicolás Maduro. Uma notícia bombástica, e eu queria saber sua opinião a respeito desse assunto e de suas repercussões. Olha, como você disse, com toda a propriedade, é uma notícia de grande impacto. Está comprovado que ele assinou a carta, que a carta é autêntica. As fotos mostram nitidamente que ele o fez de livre e espontânea vontade, que ele o fez para sair desse jogo e salvar sua própria pele, diante dos crimes cometidos pela oposição de extrema-direita na Venezuela. E isso coloca um elemento essencial para analisarmos essa atual situação. É um elemento também essencial para que o governo brasileiro, por exemplo, saia da sua posição atual, que é uma posição muito ruim, uma posição intervencionista, de fiscal da urna alheia, de desrespeito à soberania venezuelana, uma posição que não honra a própria história da política externa brasileira a partir
do primeiro governo do próprio presidente Lula. Eu não tenho simpatia pela política brasileira em relação à Venezuela nesse momento. O governo brasileiro, há muito, já deveria ter reconhecido o resultado eleitoral, ou pelo menos desde que a Corte Suprema, que é a máxima instância judicial daquele país, reconheceu a vitória de Nicolás Maduro. Essa era a posição correta a se tomar. É a posição que tomaram vários dos países que são aliados do Brasil, como é o caso de China, Rússia e vários outros países. Né? Os países que formam o BRICS, na sua imensa maioria, esses países reconheceram a vitória de Nicolás Maduro, porque o que está em jogo na Venezuela não é uma discussão eleitoral. O que está em jogo na Venezuela é esse grande choque do mundo de hoje entre as forças anti-imperialistas e o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. E essa hesitação do Brasil sobre que lado estar, ela é muito complicada, muito frágil, não é? É uma posição que depõe contra a liderança regional do Brasil. Espero eu, com essa notícia, ou seja, o fato de que o próprio candidato da extrema-direita reconheceu a decisão da Corte Suprema, se até o candidato da extrema-direita reconheceu a decisão da Corte Suprema venezuelana, por que cargas d'água que o Brasil deveria colocá-la em dúvida e manter essa posição de não reconhecimento do governo de Nicolás Maduro? Espero que o governo brasileiro, que o governo do querido presidente Lula, imediatamente depois dessa revelação, reconheça, tal como Edmundo González o fez, a decisão do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela. Isso. Olha, eu vou pedir autorização aqui para o Florestan e para o nosso painel para avançar só uns minutinhos, segundos, porque eu tenho que ler os superchats e tem uma colocação, uma pergunta muito boa do Hussein Brasil. Primeiro, Biase Arquitetura mandou um superchat para dizer: Breno, craque na análise de Oriente Médio. O Hussein Brasil, ele fala o seguinte, né? São várias mensagens. Breno, as escolas judaicas do Brasil são formadoras de sionistas? Como é que a gente pode reverter a cooptação dos ministérios públicos, das polícias federais, do judiciário pelo sionismo? Aí continua. Ele fala: Israel, fascista, violento, tóxico, sujo, baixo, só que ele teve que substituir aquele truque, né? O A pela letra 4, o E pelo 3, e ele mandou outro superchat explicando que o YouTube censura críticas a Israel no superchat, e censura mesmo, você não consegue enviar. E aí ele fala: árabes e muçulmanos nos Estados Unidos mudaram de descompromissados para votos na Jill Stein, do Partido Verde. Não votaram em genocida. Se Jill fizer mais de 5%, tem verbas para 2028. E aí ele fala: Lula vai pedir boicote a Israel na ONU? Fala também: lobby sionista é igual a corrupção e chantagem a políticos. O Fernando Baio fala: o Brasil deve ficar fora desse enrosco, não pode se meter nisso. O Fouad fala: somente aqueles que carregam os princípios humanitários em seu sangue nobre, independentemente de sua religião ou nacionalidade, são que defendem o povo palestino oprimido. O Anselmo Coyote fala: amanhã o MI6 e o Reino Unido estarão atolados até o pescoço com esse imbróglio de Israel, Mossad, Hezbollah, espiões, Richard Moore, etc. Ouçam Pepe, ele fala. O Américo Machado fala assim: Breno, alguma chance da resposta muçulmana se dar em algum país da OTAN? Recife na luta. E aí o Hussein mandou 2 superchats para reclamar que não tinha lido o superchat. Te peguei, Hussein. Acabei de ler aqui. Qual das perguntas que eu tenho que responder? Olha só, eu vou eleger aqui, Hussein, tá? Desculpa, mas eu vou eleger aqui uma que eu achei interessante, que ele fala sobre as escolas judaicas, né? Judaicas brasileiras, se elas são formadoras de sionistas e se tem chance de reverter esse sentimento sionista, né? Que está impregnado na PF, Polícia Federal, Judiciário, enfim, nas autoridades. Olha, sim, atualmente as escolas judaicas são todas elas sionistas. No passado, não. Havia escolas judaicas anti-sionistas. Eu estudei numa escola judaica anti-sionista, que era o Ginásio Israelita Brasileiro Sholem Aleichem, que era uma escola ligada ao setor marxista da comunidade judaica, era uma escola ligada
ao famoso setor judeu do Partido Comunista Brasileiro. Como o Scholem em São Paulo, havia outras parecidas no Rio de Janeiro, em Pernambuco, em Belo Horizonte, em Porto Alegre. Essas escolas deixaram de existir, aquelas que sobreviveram passaram a ser escolas pró-sionistas. Eu acho que, se dependesse da minha vontade, eu não estou fazendo aqui análise de correlação de forças, né? A ONU nos ensinou como combate o sionismo lá no passado. Eu, se dependesse da minha vontade, faria aprovar no Parlamento brasileiro a íntegra da resolução 3379 das Nações Unidas, aprovada em 1975, com o voto brasileiro. A resolução teve vigência até 1991, por 16 anos, que considerava o sionismo uma forma de racismo, de discriminação racial e de apartheid. Houve uma resolução da ONU com essa condenação. Uma resolução semelhante deveria ser aprovada no Parlamento brasileiro, o que orientaria as escolas públicas, as escolas privadas, toda a rede educacional, enfim, a formar a cidadania brasileira em considerar o sionismo como o que ele é, uma forma de racismo. O sionismo não pode ser normalizado, ele não pode ser naturalizado, ele tem que ser ideologicamente combatido de alto a baixo. O discurso sionista ele tem que ser vilanizado, como qualquer discurso racista. E essa seria a fórmula para combatermos, entre outras, a influência do lobby sionista no Brasil. Considerá-lo como o que ele é, uma forma de racismo e discriminação racial. Isso não tem nada a ver em ser contra os judeus. O sionismo é apenas uma corrente ideológica do judaísmo. Eu vou repetir o que eu sempre falo. O sionismo está para os judeus, como o nazismo esteve para os alemães e o fascismo para os italianos. Ser contra o sionismo não é ser contra os judeus. Da mesma maneira que ser contra os nazistas não era ser contra os alemães e ser contra os fascistas não era ser contra os italianos. O sionismo, como corrente ideológica, ela traz embutido um elemento racista e colonial. Uma corrente desse tipo não pode ser naturalizada. Ela tem que ser considerada como o que ela é. E aí você desencadeia, não uma série de ações punitivas, mas uma série de ações educativas, pedagógicas, para criar uma consciência crítica ao sionismo na sociedade brasileira e também dentro do próprio judaísmo. Ótimo. Breno, quero te agradecer aqui, agradecer o Joaquim também, que a gente invadiu o espaço dele, né, Mário Vitor? Agradecer a participação aqui da nossa audiência e até a próxima, né, Breno? Poxa, eu que agradeço aqui esse convite de fim de tarde. Eu normalmente estou acostumado a aparecer no 247 nas manhãs de segunda-feira, mas sempre às ordens da Sara, Joaquim, Mário Vitor, e muito obrigado pelas palavras de solidariedade, que sempre são bem-vindas, que a luta é dura mesmo. Boa, firme na luta. Boa, Breno. Obrigado. Boa tarde. Um abraço, muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Até logo. Tchau.